Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a classe Object. No Java, a classe Object é a classe que está no nível maior do ponto de vista de herança. Como assim? Ela sempre está no topo da hierarquia. Então qualquer classe que eu defino implicitamente, ela já faz a herança da classe Object. Com isso, eu tenho alguns métodos interessantes que podem ser reescritos. Nesse vídeo eu vou mostrar dois métodos. O método toString e o método equals. Então aqui eu tenho no meu projeto duas classes. A classe conta, que já tem os atributos número e titular, e os métodos getSet. Então isso aqui nós já estamos acostumados. Eu tenho uma classe aqui que tem o método main, que é o nosso programa. Então, primeiro problema. Aqui eu instanciei um objeto C, que é do tipo conta. Eu vou preencher o número da conta, por exemplo, é a conta de número 2. E o titular é o Deneclay. Se eu mandar exibir a minha conta aqui na saída, o que vai aparecer? Aparecer uma informação estranha. É a referência desse objeto conta na minha memória. Mas isso aqui para mim não tem muito significado. Isso para efeito prático não é muito usual. Então o que eu vou fazer agora? Então primeira coisa, na classe Object eu tenho um método que chama toString. O que ele faz? Ele é responsável por emitir uma string com o significado da classe. Então a implementação padrão do toString do Object é mostrar essa referência. Então aqui eu posso reescrever o método toString. Posso fazer isso de forma manual. Ou fazer via atalho aqui do Eclipse. Então vou aqui, vou com o botão direito, vou em Source e eu vou em Override Implement Methods. Aqui eu vou escolher o método toString. Então aqui para mim ele já traz o corpo desse método implementado. Então vamos supor que a string que representa a informação mais amigável da conta é o nome do titular seguido do número. Então a implementação vai ficar dessa forma. Então aqui no programa eu não vou mudar nada, vou executar novamente. Agora eu sei que esse objeto C é o Deneclay com a conta de número 2. Beleza? Então esse método aqui é legal porque na maioria das vezes a gente precisa exibir informações de um objeto, né, de alguma classe específica. Então implementando o método toString a gente já consegue exibir uma mensagem amigável com os principais atributos desse objeto. Agora eu tenho outro método que chama equals. Para que serve? É quando eu quero comparar dois elementos da mesma classe. Então aqui eu vou alterar o nome desse objeto C para conta1. Eu vou declarar um segundo objeto, que é a conta 2. Olha que interessante aqui. Eu preenchi os atributos de conta 1 e conta 2 com os mesmos valores. E aqui eu vou mandar imprimir se o objeto conta 1 e conta 2 são iguais. Então vou executar, vai dar falso. Mas espera aí, eu preenchi tudo igualzinho, né? Por que não é verdadeiro? É porque quando eu comparo objetos dessa forma, eu estou referenciando aos endereços de memória deles. Então isso daqui não vai servir. Conta 1 e conta 2, apesar de ter os mesmos valores de atributos, são posições de memória diferentes. Então não resolve. Então vamos pensar assim. Eu quero forçar essa regra. O conta 1 vai ser igual a conta 2 quando todos os seus atributos forem iguais. Então para isso eu tenho um método chamado equals, que é esse daqui. Mas no Eclipse eu posso já gerar esse método equals que vem lá da classe Object de forma mais amigável já.
Então vou aqui com o botão direito em Source, eu tenho aqui, ó, Generate Hashcode em Equals. E aqui eu vou falar quais que são os atributos que vão fazer parte da comparação, para eu saber se um objeto é igual ao outro. Quando o nome e o titular forem iguais, aí sim vai funcionar. Esse hashcode eu vou apagar, que não vai ser muito interessante agora. E aqui eu consegui ver que o método equals ele foi implementado, já seguindo um template aqui do Eclipse. Então, veja o seguinte, ele trata bem as exceções. Eu falo, se o objeto que passei por parâmetro for igual, então, ao objeto local, então se as referências de memória forem iguais, retorna true. Se o objeto que eu passei for nulo, retorna false. Se forem de classes diferentes, retorna false. Aí aqui eu estou convertendo esse objeto que veio por parâmetro para esse objeto order. Eu falo, se os números forem diferentes, retorna false. Se o titular for nulo, vai retornar false também. Então, se eu não tratei nenhuma exceção, eu retorno true. Então, essa lógica que a gente não precisa ficar verificando muito, não. Isso aqui, como o Eclipse está gerando para a gente, pode saber que não tem furo de implementação. Mas agora, como que eu verifico? Se eu rodar aqui dessa forma novamente, eu vou estar com false. Então, eu tenho que fazer a comparação usando o método equals. Então, se conta 1 equals conta 2, vai ser verdadeiro se forem iguais. Então, executando aqui, já retornou true. Eu vou alterar o número da conta 2 para 23. Rodei, retorna false. Eu quero alterar, eu quero verificar apenas se o número das contas são iguais. Os titulares podem ser outros. Por exemplo, isso aqui, se eu quiser mudar a lógica, eu queria retornar verdadeiro. O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso vir aqui entender esse algoritmo e fazer a reestruturação dele, ou eu posso mandar gerar de novo. Então vou aqui de novo em Source, Generate Hashcode in Equals, vou marcar agora só o número da conta. Então aqui, apenas o número da conta vai ser interessante para distinguir um objeto do outro. Isso quando a gente trabalha com banco de dados fica legal porque a gente pode usar os atributos que referenciam as chaves primárias. Então fica a dica aí. Executando novamente, eu tenho verdadeiro, porque só interessou o número da conta para distinguir os objetos. Então não tem muito segredo não. A reescrita desses métodos da classe Object, que são os métodos equals e o toString, são bem usuais, então isso é normal na maioria dos projetos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço.